Olha, eu acho que o cara quando nasce, já nasce com alguma mágica criativa, né, tendo que se virar perante as vicissitudes da vida, né. Eu nasci asmático, né, em Porto Alegre, né, com asma severa, e desde cedo eu tive que lidar com isso, né, e praticar todos os esportes desde pequeno. E o médico me recomendou que eu tocasse um instrumento de sopro, e eu parti para o saxofone mesmo. Comprei um bem ruim, meu pai me ajudou, e comprei um instrumento que ele não tinha a mecânica dele era diferente dos modernos, vamos dizer assim. Então eu tinha muita dificuldade de executar as músicas com ele, é um sax soprano, bem complicado de tocar, e tinha que fazer uma mágica, né, para poder praticar esse instrumento com outros músicos junto, né. Durante muito tempo eu andei com ele pelas ruas de Porto Alegre, numa época que era legal de caminhar pela noite em Porto Alegre, ouvindo, assim, se tinha alguém tocando nas garagens, aí se tinha alguém tocando uma guitarra, um violão, eu batia na porta e pedia para participar e tocar junto. Isso era uma forma de ato criativo, de mágica, né. Isso era uma coisa incrível, né, era uma coisa uma laje mesmo, cara. É que eu sempre me considerei tímido, então eu pratiquei bastante, coisas para justamente combater essa timidez, né, e através do palco, das atividades artísticas, eu também, acabei realmente conseguindo, vencer esse receio que eu tinha, essa timidez, né, e isso também foi um ato de socializar, vamos dizer assim, com as pessoas que tu não conhecia e vão ver como era a receptividade das pessoas em relação a isso. E a maioria das vezes sempre foi bom, sempre foi legal, e sempre acabei conhecendo outros músicos e, vamos dizer assim, interagindo musicalmente com eles de alguma forma. Um tocava samba, outro tocava rock, era muito interessante. Sempre teve, né, sempre teve, claro que bem menos, né, não sei, eu estou falando de meados dos anos 70, né. Sim, em rock a gente tinha Bicho da Seda, tinha os Brazas, né, que também foram em seguida para São Paulo, né. E eles iam e voltavam de São Paulo, o Bicho da Seda também, né. E algumas bandas de baile, era o que tinha, né. E lugares também com música ao vivo tinham poucos, né. Aquelas músicas da noite, aquela coisa, né. Muitos shows eu vi nos anos 70 na reitoria da URGS, tinha o Projeto Pixinguinha também, né, além do que vieram grandes nomes do jazz, né, internacional, Art Blakey, Jazz Messengers, veio também Gary Mulligan, veio Dizzy Gillespie, e eu tive a oportunidade de assistir esses grandes ícones da música, foi bem legal, né. Não, eu quando eu era pequeno, eu me interessava muito por música, então tinha aquele radinho sempre tocando, né, rádio AM, aquela coisa, que tocava de tudo, tocava qualquer coisa, né. E o cara vai, eu ganhei uma vitrolinha, ganhei um gravadorzinho, aí tu vai se interessando, né. Meu pai me dava coleção de música erudita, me dava Beatles, Jovem Guarda, né, e aí tu vai se interessando cada vez mais, vai na casa da tia, ver qual é os discos que ela tem, ouve, Candelabro Italiano, né, aquele Festival de São Remo, e também aquelas outras coisas alternativas que existiam no mundo, né, que a gente fora do meu próprio mundo. Isso é uma coisa legal, que numa época que não existia internet, tu tinha que realmente interagir dessa forma para aumentar a tua gama de conhecimento na área de cultura, de arte e de música, né. De pedir para aquele piloto, aquele comissário de bordo trazer um disco para ti lá de fora, de ir até Buenos Aires comprar um disco, que lá todas as músicas em inglês eram obrigadas a ser escritas em espanhol,
tinha essa dificuldade, toda essa dificuldade de catar as músicas que tu queria e conhecer coisas novas, sem o advento da internet que existe hoje com a facilidade que tem, né? Pô, e ali tu ouvia coisas inacreditáveis, que estava de verdade, coisas, o último lançamento musical, né, cara? Isso é incrível. Então tu tinha que realmente ter muita vontade de pesquisar, ir atrás, coisa que hoje em dia com um simples toque de dedo no celular tu consegue. Os argentinos eles tiveram também, vamos dizer assim, um acesso bem maior, né, do que os brasileiros à música rock, vamos dizer assim, também bem mais rápido do que a gente aqui, né, o rock argentino ele se ele se formou e se compactou bem mais rápido, mais forte do que o brasileiro, bem antes, né, do brasileiro, né? Então a gente tinha, aqui gaúchos, a gente tinha mais, vamos dizer assim, uma identidade, uma identificação com esse rock argentino e até com o Uruguai também que existia, né? E eu curtia quando eu era criança, eu ia nos bailes, eu via um impacto, né? Acabava conhecendo os músicos também, né? O pessoal mesmo do Norberto Baldoff, que meus pais me levavam para os bailes, né? Também. Grandes músicos, né? Também. Né? E depois o movimento do Vivendo a Vida de Eli, né, que aconteceu, do Júlio First, da Rádio Continental, tudo isso explodiu nos anos 70 também, né, de alguma forma, e todos aqueles músicos dos anos 70, né, que apareceram, né, com esse movimento lá no Araújo Viana, tudo isso aí serviu para aguçar as ideias e a vontade de fazer alguma coisa, sem dúvida nenhuma, né. Sempre teve isso, né? Quem vivenciou a ditadura militar, quem conviveu com isso, sempre teve. Sempre, eu sabia das histórias todas dos grandes compositores brasileiros que tinham problema com a censura, né? O próprio Geraldo Vandré, Chico Buarque, o pessoal, os baianos, né? Todos eles sempre tiveram problemas com relação a isso e eu, desde cedo eu passei a me preocupar também com isso no momento que eu passei a escrever também e também tentando manifestar meu desejo de liberdade e democracia contra o que se impunha, né, na ditadura, né, mas nunca também perdendo a vontade de fazer as outras coisas alternativas também, que eu participei muito de coral, que é coisa que eu recomendo para quem quer participar de música, não tem nem noção de se vai tocar um instrumento ou não, além de ser um grande elemento socializante, o coral, os corais existiam vários em Porto Alegre no final dos 70. E ele te introduz a música de uma maneira espetacular. Quando tu vê, tu está dominando muito a tua voz dentro daquele contexto todo, né? Da segunda você era voz, no coral? Né? O que você era no coral? Tenor, baixo? Segundo tenor, isso é uma coisa muito interessante, porque não era a voz principal. Então eu conhecia, por exemplo, uma música do Dorival Caymmi, a melodia, eu tinha que cantar a segunda voz. Então eu tinha que conhecer as duas partes. E ainda a do colega também, a do outro, entende? Conhecer, e tu acaba separando isso, tu acaba escaneando, vamos dizer assim, né, a música toda. E tu entende melhor a música, né, participando de um coral de uma maneira física. E eu participei do coral da Rua da Praia, que era na Lomba da Rua da Praia, o coral da Sojipa, fui sócio músico da Sojipa. O coral da PUC, onde eu tive a oportunidade de cantar a ópera Nabucco com o maestro Frederico Gerling Júnior, né, e com grandes orquestras sinfônicas de Porto Alegre, grandes cantores também que participaram desse coral. Isso aí tudo me dá uma bagagem muito grande, né, porque dá uma estrutura musical muito boa para o sujeito. Recomendo a todos. Não sei se ainda existe grandes corais. Esse tempo eu vi que o próprio coral da URGS estava procurando cantores ainda. Eu vi um amigo, um colega, né, bem próximo, que acabou indo para o exterior, se tornando um grande músico lírico, né, erudito, né, cantor lírico, um tenor,
Mas eu, na época, eu recebi o convite para tocar saxofone numa banda de rock, o que era um desafio, que para mim era um grande desafio. Eu não era um cara inserido no contexto do rock. Eu gostava, tudo, mas eu não tocava, não participava. Aí um cara disse, "Oh, não tem ninguém que toque saxofone, e tem uma banda aí, tem 2 músicos do Rio Grande, tem uma banda." Aí eu já tinha tocado na abertura do Van Halen com o Mitch Marini, a banda swing, né? Lá no Gigantinho. Aí o cara, isso aí foi em 83. Aí eu disse, eu vou encarar isso aí. Eu vou procurar saber como é que tocam esses caras, né, com essas grandes bandas de rock, os saxofonistas, qual é a técnica que eles usam. E vou criar minha própria linguagem. A partir disso, eu vou tentar procurar, ver o rock brasileiro, quem são os grandes saxofonistas. Eu descobri o Manito, acabei ficando amigo dele mais tarde, um dos grandes caras, né, da música brasileira. E é um cara que me deu grandes toques. Né, e ele disse, é isso aí mesmo, tu tem que criar o teu jeito de tocar, que todo mundo identifique quando for ouvir, principalmente numa rádio. Né? Tu tem que criar a tua sonoridade própria. Procura isso, não tenta imitar um grande instrumentista e soar que nem ele. Tenta soar como tu mesmo, individualmente. Esse é um grande toque. A banda swing era uma banda sazonal, né, que eles tinham, o pessoal tinha, era uma banda que tocava Beatles e tinha algumas músicas do próprio Mitch Marini, né, que foi convidado junto comigo para participar dos Garotos da Rua em 1983, que é um ano que é um divisor de águas, é um ano que surgiu a Rádio Ipanema, que surgiu o Ocidente. Então, muita coisa estava acontecendo em 1983. E havia um hiato com relação ao rock tocado ao vivo em Porto Alegre nessa época, desse ano. E no início dos anos 80, não tinha. Existia o cinema surgindo também, o Deu Prateando 70, né? Aquele grupo Humberto Mauro, os primeiros grandes diretores, né, de cinema, Super 8 e longas aqui do Rio Grande do Sul. Né? Então, isso Zé Pedro estava nessa aí também? Pedro, o Carlos Gervásio, o Nelson Nadotti, o Jorge Furtado, todas essas pessoas se conheciam, a gente se conhecia socialmente através de grandes eventos que se organizava, né? Debates e conversas. Né? Isso é uma coisa interessante, porque todo mundo fazia parte do mesmo grupo, mesmo núcleo. Acabou todo mundo sendo os primeiros sócios do Ocidente, por exemplo. Né? Isso é uma coisa legal, porque o próprio Deu Prateando 70, o filme, que é o primeiro Super 8 longa, que ganhou um prêmio em Gramado, né? Participa todo mundo, os amigos, o próprio Verdes Anos, eu toco na abertura com ele em Lisboa. Então, todo mundo, de alguma forma, interagia um com o outro, de toda uma atmosfera artística e cultural de Porto Alegre, do início dos 80. Né? Como eu te falei, a Rádio Ipanema foi fundamental para que essa alavancasse isso aí também em relação à música. Né? Não existia bares que tocassem rock and roll, tinha muita música brasileira e instrumental sendo tocada em bares, mas o Mutuca sacou isso e montou um bar ali no José de Alencar, na frente onde é o Hospital Mãe de Deus, ali na frente. Frequentei ele. O bar Rocket 88, ele precisava de uma banda. Ele tinha 2 músicos lá de Rio Grande, da Barra do Porto, que acompanhavam ele quando ele ia a Rio Grande. Esses 2 músicos vieram a Porto Alegre e disseram, bom, vamos montar uma banda para tocar nesse bar. Aí, através de amigos, o próprio Mutuca, eu conheci, né, esses 2 músicos, e eles disseram, precisamos de um baixista. Isso, eu acabei de tocar com um cara aqui na abertura do Van Halen, que é o Mitch Marini. Vamos tentar com ele? Vamos lá. Aí acabamos tocando todos os dias nesse bar, de segunda a segunda. As pessoas estavam carentes de rock and roll, estavam órfãos de rock ao vivo, né? Iam sempre de segunda a segunda nesse bar. Então a coisa começou a se movimentar, começou um movimento a ficar efervescente, né? nessa área, nesse gênero. Né? E grandes bandas começaram a se formar também, porque os caras viram que havia a possibilidade de ter uma banda, de ter um lugar para tocar. Isso foi fundamental
Em um ano a gente estava pronto para atacar em clubes também, como tinha alguns em Porto Alegre, e interior do estado. O que principal no interior do estado é que a gente botou dentro de um ônibus todo um equipamento de luz, de som, engenheiros, uma banda para abrir, quer dizer, toda aquela coisa que precisa, aquela estrutura do business. E chegava no contratante no interior do estado e explicava para eles que não era um baile para tocar a noite toda, que era um show de 1h30, que ia ter uma banda de abertura, que tinha que ter um transformador 220 para não queimar os equipamentos.